80% das pessoas que trabalham com moda hoje começaram exatamente onde você está agora. Sem faculdade, sem contato, sem dinheiro para curso caro e com a sensação de que já era tarde demais para elas. Gente, eu era uma dessas pessoas e o que eu vou te falar nos próximos minutos é o mapa exato que eu usaria se eu tivesse que começar tudo de novo hoje do zero, sabendo, claro, o que eu sei agora. Porque tem uma coisa que ninguém te conta. Começar hoje não é uma desvantagem. Em alguns aspectos pode até ser, mas gente, quem começa agora, começa na frente de quem começou há 10 anos. E até o final desse vídeo você vai entender exatamente o porquê. E gente, eu juro por Deus que você vai sair desse vídeo com um método que a maioria das pessoas que estão anos dentro da moda ainda não tem. Se você não me conhece, eu sou Marcela Carrasco, trabalho com moda há mais de 15 anos, fui modelo profissional por uma década e hoje eu sou fundadora e diretora criativa de uma marca de acessórios que cresce 200% ao mês em apenas 1 ano e meio que foi fundada. Infelizmente eu não tenho formação de moda, eu não aprendi nada dentro de uma sala de aula e sabe onde eu aprendi? Olhando, investigando, assistindo vídeos. Então, gente, esse vídeo é literalmente a aula que eu, Marcela, queria ter recebido quando eu comecei. Então, se você gosta de assuntos inteligentes de moda, esse vídeo é pra você. Eu posso te garantir que se você continuar comigo até o final, você sairá muito mais rico do que entrou e você não vai se arrepender de jeito nenhum. Então, bora lá falar de moda inteligente comigo. A primeira coisa que eu aprendi a desmontar é a mentira que trava todo mundo. Gente, a mentira é essa, tá? A de que pra entender de moda, você precisa primeiro decorar alguma coisa. Então, por exemplo, decorar o nome de estilista, decorar o ano de cada movimento de moda, decorar a diferença entre alfaiataria e não sei o que, gente. As pessoas acham que a moda é um acúmulo de informação e que quem sabe mais nomes, você já deve ter visto alguém ali, soberbo, sabe mais moda. E não é isso que acontece. Isso é uma mentira e é uma mentira perigosa, porque ela faz te começar pelo lugar errado e você acaba desistindo achando que o problema é você. A moda, ela não é um banco de dados, ela é uma linguagem. E ninguém, gente, aprende uma língua decorando o dicionário. Você aprende ouvindo, imitando, errando, prestando atenção em como as pessoas de verdade usam aquilo. Então, se eu começasse hoje, eu não gastaria, gente, um único dia tentando decorar a história da moda como quem estuda ali para uma prova, sabendo as nomenclaturas específicas, os movimentos. Pelo contrário, eu faria o oposto. Mas antes continuemos, muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco e aqui nesse canal a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Negócios de moda, tendências de moda, tudo em forma da mais fresquinha, sairá aqui primeiro, que é o melhor canal de moda do Brasil. Então se você gosta muito desse tipo de conteúdo, já dá muito like pra me ajudar muito, comenta nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar, já dá muito hype, já também se inscreva no canal toda segunda, quarta e sexta, saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo e claro, gente, já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes e também me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas, Instagram e TikTok, que eu estou diariamente postando notícias de moda pra vocês. Bora lá continuar? Então, o que você faria? Vamos lá. Nos primeiros 30 dias, eu não estudaria roupa, eu estudaria pessoas, que, gente, essa é a virada que quase ninguém fala e eu faço muito isso no canal, né? Tudo que eu sei de moda são pelas pessoas, pelo comportamento. Então a maioria das pessoas começam olhando desfile, revista, olhando o produto final já pronto, já editado, e é por isso que a maioria fica presa em copiar. Então se eu começasse hoje, eu passaria o primeiro mês olhando pessoas na rua, vendo comportamento, olhando pra tudo, gente, arquitetura, pra artes, pras músicas, como as pessoas se vestem de verdade. Por quê? A roupa, ela diz muito sobre o que as pessoas estão ali dentro delas, né? A roupa diz muito sobre o que nós somos, antes da gente comunicar. Porque, gente, isso é que é a moda no fundo. É a primeira fase que você diz sem falar nada. Moda, ela é comunicação, é o que você diz sobre você mesmo. E quando você começa a treinar o seu olho pra ler isso em pessoas comuns, não esperar e vou fazer a tal viagem pra fazer isso, gente, lê as pessoas comuns no aeroporto, no mercado, na reunião, numa fila de um banco. Você desenvolve uma coisa que nenhum curso vai te ensinar e nenhum estilista te dá de bandeja. Você desenvolve olhar clínico. Você começa a ver o que os outros só sentem sem saber
nomear. Então, gente, o exercício dos primeiros 30 dias é esse, e ele é de graça. Escolha uma pessoa por dia, qualquer pessoa, e tente responder 3 perguntinhas. O que essa roupa tá tentando comunicar? Se está conseguindo e o que você mudaria? Gente, só isso. 30 dias fazendo isso e você já enxerga muito mais do que muita gente que trabalha na área há anos. E falando nesse síndrome, né, gente, de impostor, vamos entender por que a gente acha que a gente sempre tá pra trás. Vou te explicar porque quem começa hoje, começa na frente. Quando eu comecei, a informação, ela era muito escassa e muito cara. Gente, hoje vocês têm IA na mão de vocês têm fonte de pesquisa, vocês têm um celular que você faz tudo que você quiser. Então você dependia, na época que comecei, de revista importada, tá? Caríssima. De acesso, de estar nos lugares certos, de conhecer as pessoas certas, de nascer rica, né, pra estar ali no nicho. Existia um portão, gente, e alguém guardava esse portão. Hoje esse portão, ele pode até existir, mas ele é muito mais fácil de você atravessá-lo. Então todo o arquivo da moda mundial está a um clique de você, de graça, na palma da sua mão. Desfile de 30 anos atrás, acervos de museu, entrevistas de estilista, tudo é aberto e tudo é de graça. Só que aí, né, mora uma armadilha, e é uma armadilha nova, que a minha geração não teve. O problema de hoje não é a falta de informação, é o excesso. Você tem acesso a tudo e por isso não sabe onde olhar. Por quê? Porque o algoritmo, ele acaba te empurrando sempre para mais do mesmo e te fecha numa bolha onde você acha ali que tudo aquilo que aparece para você é o mundo inteiro que tá vendo. E, gente, não é. É só um pedacinho que o algoritmo decidiu te mostrar. Então, a mesma habilidade que vale ouro hoje, ela não é conseguir informação, é saber filtrar a informação, é saber o que você vai ignorar, e isso sim dá pra você treinar. Lembrando que, gente, é a regra das 1000 horas. Quando você faz algo por 1000 horas, você vira um profissional. Tem que fazer até dar certo. Então vamos ao método de verdade e pra parte prática, tá? Se eu começasse hoje, eu construiria minha educação em 3 camadas e nessa ordem exata, porque a ordem importa muito mais do que o conteúdo. A primeira camada é a raiz. Uma vez por semana, e é só uma, eu iria fundo em algo muito antigo. Então, um estilista que mudou um jogo, pode ser um Galliano, pode ser uma Coco Chanel, você escolhe, tá? O movimento que explica por que a roupa é como é hoje, pega uma tese e pesquisa ela a fundo, gente, não pra você decorar, tá? Pra entender de onde que realmente as coisas vêm, porque tudo que parece novo é releitura de algo que já existiu. A moda, ela vai se reciclando, e quem enxerga a raiz dos movimentos, a raiz dos olhares de direção criativa ou de grandes estilistas, nunca é enganado por tendências passageiras. Você vê algo acontecendo e fala, putz, já aconteceu isso antigamente e eu lembro dessa passagem. Então, gente, uma dose por semana, devagarzinho, indo lá pro fundo, você vai conseguir muitos benefícios. A segunda camada é o presente. Todo dia, 15 minutos olhando o que está acontecendo agora, porém com um filtro, né? Então eu não consumiria ali passivamente o que o algoritmo entrega. Ah, e só isso. Não é, gente. Eu procuraria ativamente as fontes que estão na origem e não no eco das tendências. A diferença entre quem está na origem e quem está no eco é a diferença entre saber de uma tendência 3 meses antes ou 3 meses depois de todo mundo. Por exemplo, quando eu trago pra vocês as tendências, nunca é quando já tá acontecendo. E vocês falam, nossa, mas demorou 1 ano, demorou 2 anos. Que realmente é assim. Eu sempre olho com o meu olhar clínico, entendo o movimento que tá acontecendo, o comportamento, trago pra vocês. E depois as pessoas vão ali, as pessoas do eco, e vão só reproduzindo. Então, gente, é literalmente você estar à frente 3 meses de tudo que separa de quem dita, de quem corre atrás. Então você não vai mais correr atrás, você está ditando as próximas tendências. A terceira camada, e na minha opinião a mais importante, é a tradução. Uma vez por semana eu pegaria tudo que vi e escreveria com as minhas próprias palavras o que aquilo tá significando, né? O significado daquilo. Não descrever a roupa em si, interpretar a roupa. O que essa tendência diz sobre o momento que a gente tá vivendo, sobre economia, sobre o medo das pessoas, sobre o desejo delas. Que, gente, no fim, quem só descreve moda é muito substituível. Você fala, ai, tendência 1, tendência... Não é assim. Quem interpreta a moda vira uma referência, que é muito o que eu faço. E interpretar, ele é um músculo, ninguém nasce com ele. Você vai construindo semana após semana. Então você olha, por exemplo, numa tendência rolando, vamos falar de agora. A gente sabe que as geles estão super em alta, tá bombando no verão europeu, vai chegar super aqui no Brasil, enfim. Por que tá bombando? Porque, gente, tá todo mundo cansado, burnout, ninguém aguenta mais a internet, ninguém aguenta mais tanta informação. As pessoas querem voltar a se divertir, mesmo que seja com um ponto pequeno de diversão, com um sapato. Olha, por exemplo, a marca da minha amiga Leborô, gente, tá bombando porque ela faz saltos, sapatos em geral, super divertidos. Olha esse salto com azeitona, bombou
Por quê? Porque as pessoas querem fuga, as pessoas querem desconectar com essa coisa super perfeita que a internet trouxe pra gente, dessa família margarina. Então você entende? Não é ler e descrever o que acontece ali com o movimento de moda, é interpretar esse movimento e entender o que isso diz sobre o comportamento das pessoas. E agora vamos falar de erro, que é no erro que a gente aprende, né? E tem um erro que eu cometi no começo, que eu vejo que praticamente todo mundo comete, e se eu começasse hoje, eu não cometeria de novo. O erro é querer ter opinião antes de ter repertório. Quantas vezes eu errei aqui no canal, gente? Aprendi, né? É chegar e ver os 3 desfiles e já querer dizer se é bonito, se é feio, se é bom, se é ruim, se vai pegar, se não. Gente, quer um bom exemplo que aconteceu isso? Eu postei esse vídeo aqui fazendo uma leitura do desfile do Dario Vitale pra Versace, que é uma marca que eu amo, que vocês sabem que eu sou obcecada, eu conheço muito de história da marca, porque realmente eu já fui cliente, gosto muito. E eu lembro perfeitamente, no dia do desfile, a internet, assim, fez uma onda de hate nesse bofe. Todo mundo odiou, todo mundo achou um lixo a coleção. Gente, as pessoas estavam, tipo, xingando ele de tudo. E eu fiz um vídeo defendendo, falando que eu tinha amado, e eu fui massacrada. Caiu no Twitter, caiu em todos os lugares, o povo me massacrando. E hoje, depois de mais ou menos ali um ano que foi a apresentação do Dario, todo mundo ama a coleção. A coleção esgotou. A coleção, gente, todas as revistas estão falando hoje dessa coleção em si. É Vogue, é Elle. Por quê? Porque eu parei e entendi que eu tinha repertório, eu sabia como interpretar a visão da Versace por um outro olhar, não de Donatella, mas com Diane, e entendi os pontos, as referências, a estratégia por trás, enquanto todo mundo só tava no eco, reproduzindo ali aquele negócio, né, de chutar cachorro morto, que é realmente o que acontece muito hoje com os conteúdos. Eu não sou contra ter conteúdo de moda, eu acho que é muito bom nós abrirmos essa pauta e tirar esse tabu de, ai, não pode falar de moda, mas é muito importante a pessoa, quando liga uma câmera, entender a importância que ela tem ao influenciar as pessoas. Quando você tem toda essa responsabilidade, que, gente, ser influenciador é uma responsabilidade enorme. Eu falo aqui, as pessoas, elas levam como verdade, é a minha verdade, mas assim, eu tenho responsabilidade, e quem não tem? E quem propaga fake news? E quem fala besteira na hora de ensinar algo que poderia ser algo edificante e não é? Tem que ter, sim, muito repertório antes de abrir a boca, e por isso que é tão importante a gente saber o nosso local de fala. Porque, gente, sinceramente, opinião sem o repertório é só chute, é só você abrindo a câmera e falando besteira. E o público sente isso na hora, não vai ter o conforto e a segurança de realmente falar, putz, essa pessoa realmente, ela é uma pessoa que ela domina o que ela fala. A autoridade, de verdade, ela não vem de uma opinião rápida, tanto que eu nunca trago o desfile tão rápido ali, porque eu preciso parar, entender, estudar. Vem de olhar tanta coisa por tanto tempo, com tanta atenção, que quando você finalmente fala, o que sai já vem com lastro. Então, nos primeiros meses, eu me daria permissão pra não ter opinião, pra ficar caladita. Porque vocês acham que eu demorei tanto pra fazer vídeos sobre mercado de moda? Eu comecei com coisas mais simples. Por quê? Porque eu não era autoridade, eu não sentia segurança, eu não ia falar besteira na internet. Pra só observar, sabe? É contra-intuitivo num mundo que te empurra a postar todo dia, até ali a sua opinião, até tomada de posição sobre tudo, mas é exatamente esse tempo de observação, de silêncio, de estudo, que constrói a pessoa que depois todo mundo quer ouvir. Você entende essa diferença? Como ela é forte, como ela é pesada? Então esse é o mapa, gente. Estudar pessoas antes de estudar roupa. Filtrar em vez de acumular. Construir em 3 camadas: raiz, presente, tradução, e se dar o direito de observar antes de opinar. Não tem curso caro nisso, não tem faculdade nisso, tem método, tem constância, e tem uma coisa que só você pode decidir para si mesma, que é o tempo. Nada como o tempo e como a maturidade. E é aqui que eu te deixo com a pergunta que não me sai da cabeça. Se hoje a informação é toda de graça, toda aberta, toda disponível para qualquer pessoa ter acesso, por que tão pouca gente realmente desenvolve o próprio olhar? Porque o acesso, ele virou universal, e a sensibilidade, ela continua muito rara. Talvez porque a parte difícil nunca foi o acesso. A parte difícil sempre foi a única coisa que não dá para baixar num download. A paciência de olhar até enxergar. E aí, eu pergunto pra você, você tem essa paciência? Você está disposto? Porque, gente, se você tiver, você já tá mais preparada do que você imagina. E agora eu quero saber de você, com que você quer trabalhar com moda, e me conta aqui embaixo por onde você vai começar. E aí, meus amores, vocês amaram esse vídeo? Eu tava louca, eu vi que vocês amaram os vídeos que eu fiz de como estudar moda em casa, sozinha, de graça. Vou até deixar aqui nos cards. Eu quis trazer aqui um manual de como você começa, que é tão difícil esse ponto inicial de como começar. Então eu espero que vocês tenham gostado muito, tanto quanto eu amei trazer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito, comenta
comenta, nem que seja um coraçãozinho pra me ajudar. Já se inscreve aqui embaixo, toda segunda, quarta e sexta saem vídeos novos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já dá muito hype, vamos aumentar esse vídeo. E claro, terminando esse vídeo, já continua aqui no canal, que são mais de 1000 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Já poste vídeo nos seus stories para aumentarmos cada vez mais a nossa comunidade de gostosas e inteligentes. E já me siga em todas as minhas redes sociais, que é Marcela Carrasco, em todas elas. Obrigada por tudo, eu amo muito vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!